Então, a gente sabe que, no final das contas, a linguagem de programação, na hora de estar desenvolvendo o algoritmo, a maneira mais fundamental dentro do desenvolvimento do algoritmo e para especificar computações é através de expressões. Então, através de equações, contas e tudo mais, eu vou especificar computações para o desenvolvimento de algoritmo. E essas expressões, como que vai ser uma maneira mais básica de a gente realizar as nossas computações, é super importante entender a sintaxe e a semântica dessas expressões, porque elas vão dar significado a certos detalhes que é importante da gente ter em mente na hora de realizar o desenvolvimento na nossa escrita do nosso programa. Então, é importante a gente saber sobre a ordem de avaliação, é importante sobre a conversão do tipo, quais são as regras de operadores e operandos, a gente saber sobre aritmética mista e assim por diante. E, por consequência, a gente precisa pegar esse resultado dessa equação e atribuir alguma cédula de memória. E dessa forma, uma outra operação bem básica dentro da linguagem de programação é a atribuição, aonde eu vou pegar o valor de uma expressão e atribuir em si a uma variável. E basicamente, a atribuição é o mecanismo mais dominante nas linguagens imperativas. Não necessariamente isso acaba funcionando na funcional, que não faz tão sentido a questão da atribuição, mas na imperativa, basicamente, se a gente pensar na máquina de von Neumann, é a operação básica. Então, eu vou pegar na memória, vou fazer uma conta na ULA, vou guardar em uma memória. Vou pegar outra célula de memória, fazer a conta na ULA e guardar na memória. E, basicamente, a própria arquitetura ele segue para realizar expressões e atribuições dessas expressões em memória. Tudo bem? Eu acho que é um pouco o consenso entre as linguagens de programação ter expressões aritméticas, ou seja, operações que vêm da matemática, onde eu quero fazer equações matemáticas para poder realizar alguma conta dentro do meu programa. E, de modo geral, as linguagens de programação se baseiam nas regras da matemática para poder expressar sua sintaxe e sua semântica. Tá? De modo geral. Isso não ocorre sempre porque existem alguns operadores que não fazem tanto sentido na matemática, ou existem algumas linguagens que ele não obedece exatamente à ordem, algumas características da matemática, mas, de modo geral, ele segue basicamente as convenções principais da matemática. Então, no caso da expressão aritmética, ele segue um conjunto de operadores, um conjunto, tem operadores, tem os operandos, parênteses, chamada de função, e é basicamente através dessa mistura entre esse mecanismo eu efetuo alguma conta. No caso do operador, ele pode ser unário, ou seja, ele precisa receber um operando. Exemplos desse operador, esse tipo de operador, por exemplo, o i++. No caso, ele pode ser binário, então a própria soma, no caso do mais, efetuando a soma de dois elementos, ele é um operador binário, ou seja, ele precisa receber dois elementos para poder somar. E é claro que existe o mais unário, que é o valor do sinal, mas existe também o binário. E o operador ternário, onde ele recebe três operandos. Então, eu posso ter um if-else ternário, e ele vai receber três operandos para poder realizar a sua expressão. E existem três maneiras para poder especificar o operador. Ele pode ser prefixa, infixa ou pós-fixa. O que significa isso? Em que momento da expressão vai vir o meu operador?
se ele vai vir antes dos meus operandos, durante, no meio dos meus operandos, ou após os meus operandos. Então, eu posso ter mais um, ou eu posso ter mais um, ou eu posso ter um mais. Dependendo da linguagem, o operador ele pode mudar a relação a pré-fixa, infix, pós-fixa. Inclusive, tem linguagens que têm esse mesmo operador de forma, por exemplo, pré-fixa e pós-fixa e possuem semânticas diferentes. Então, eu posso ter o mais e o i mais, é o mesmo operador, mas ele, dependendo da forma que você especifica ele tem uma semântica diferente. Tudo bem? Foi mal. Eu vou olhando o slide, aí eu vou seguindo, aí de vez em quando eu olho o chat, foi mal. Então, mas eu acho que vocês não perderam muita coisa, porque basicamente vocês sabem, então o slide não faz muita diferença. Tem várias questões de projeto que a gente vai discutir. Como é feita a regra de precedência? Como é feita a regra de associatividade? É claro que se ele segue a matemática, será que ele vai seguir essas regras também da matemática? Um outro ponto super importante é a ordem de avaliação dos operandos. Isso afeta bastante dependendo do resultado da conta, dependendo da situação. Existe efeito colateral na avaliação. A gente vai discutir o que é efeito colateral. Eu posso sobrecarregar algum operando no tempo de compilação ou no tempo de execução. Eu posso misturar os tipos durante as operações. Então, eu poderia somar inteiro com ponto flutuante. Será que isso vale, isso não vale? E assim por diante. Então, esses pontos todos a gente vai discutir por agora. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Basicamente, a ordem da avaliação dos operadores ele vai depender das regras de precedência e das regras da associatividade. Ou seja, quem tem prioridade maior entre os operadores e como isso vai associar entre os operadores. Então, aqui é um exemplo. Qual vai ser o resultado dessa equação? 3 mais 4 vezes 5. No primeiro momento, a gente poderia falar que depende da regra de precedência. Ou seja, qual vai ser o operador que vai ter mais precedência do que o outro? Então, as regras de precedência dos operadores, ele avalia qual é a ordem dos operadores com diversos níveis de precedências ali naquela equação. Então, a gente poderia determinar que o vezes ele poderia ter uma prioridade maior do que o mais. Então, na hora de realizar essa conta, o compilador ele precisa gerar o 4 vezes 5 primeiro, aí assim, posteriormente, somar com 3. Exatamente isso, João. Então, essa é uma tabela exemplificando as precedências dos operadores aritméticos. Então, se olharem, é um ponto bem importante, a ordem de precedência muda de linguagem para linguagem. De modo geral, eles seguem a mesma ordem na matemática, mas existem variações entre essas tabelas. Inclusive que tem linguagem define que todos os operadores eles possuem a mesma ordem de precedência, que é no caso do igual 68. Então, uma coisa que eu sempre acabo falando é sempre olhar essa tabela para poder realizar
a sua equação. Ou, na pior das hipóteses, usar parênteses para poder definir a sua própria regra dentro da equação. Tudo bem aqui, pessoal? Rapidinho, eu falei a linguagem, certo? 2 segundos aqui. Ah, eu falei sim. Ah, não, eu falei errado. É a APL. Falei rapidinho. Eu acho que é a APL, não é o Gol 68. Acho que é o Gol 68 mesmo. Depois eu confiro isso. Cadê? Cadê o chat? Não, agora eu fiquei na dúvida. Eu tenho que olhar o livro. Eu acho que é o. Tô na dúvida se é a APL ou é o Gol 68. A APL. Eu acho. Tem que olhar o livro. Tem uma linguagem agora que eu esqueci qual é. Eu tô na dúvida. É porque o Algol 68 foi a origem do C, então não é o Algol 68. Eu falei besteira. Eu acho que então deve ser o APL, que é uma linguagem onde é, as precedências são todas iguais. E ele tem um conjunto de operadores bem enorme e deixava até difícil de entender a equação. Provavelmente deve ser o APL. Mas depois eu confiro aqui no livro e vejo. Também eu não sou dicionário para esse parada assim. Como eu falei, o livro é bom de contar a história, né? Como eu não vivi, às vezes eu esqueço. Deve ser o APL, porque o Algol 68 é a base do C, dessas linguagens, assim. Então, ele meio que não foi útil, não foi muito usada, mas ele teve a sua importância na história porque ele foi a base de várias outras linguagens atuais, assim. Não é um mal necessário. Ele só não foi usado, tem alguns fatores históricos lá que eu falei para vocês lerem, mas ele é meio que foi uma linguagem ali que revolucionou em vários pontos, entendeu? Mesmo não tão usada assim. É, continuando aqui, e a questão da associatividade? Então, exemplo, se a gente tivesse toda uma equação onde os operadores tivessem a mesma precedência, no caso, a adição e subtração de modo geral tem a mesma precedência, qual vai ser o operador que vai ser executado primeiro? Segundo ponto importante é que, se essa ordem alterar fosse uma outra, o resultado da equação poderia mudar? E aí, galera? Então, por exemplo, um menos um mais um menos um. Então, vocês falaram aí, eu poderia definir uma regra que é de esquerda para direita. Perfeito. Normalmente, de modo geral, de esquerda para direita. É... Pode ser de direita para esquerda, que é o caso, acho que do APL. Mas o. Tem linguagem. Rapidinho. E tem operadores que a sociedade é de direita para esquerda, por exemplo, o exponencial.
Mas a soma, de modo geral, é esquerda para direita. Mas a ordem da execução, se eu faço agora, eu fizesse a soma de esquerda para direita, agora eu mudasse a soma para direita para esquerda, por acaso eu mudasse o compilador e alterasse isso, pode mudar o resultado da equação? Então, a resposta é sim. Não, tudo bem, não nessa. Na matemática, não, mas sim. Então, no caso, ele vai depender das regras da associatividade. A gente poderia definir uma ordem de execução de esquerda para direita, no caso da soma e da subtração. A linguagem poderia definir de direita para esquerda, tem linguagem que define que a soma é de direita para esquerda. Dependendo do operador, essa associatividade pode mudar. No caso do exponencial, é de direita para esquerda, porque eu preciso resolver o expoente antes de realizar a equação antes de executar essa operador. E, no caso da segunda pergunta, sim, dependendo da associatividade, da escolha da associatividade, a ordem dessa ordem, ele pode alterar esses valores. No caso de somas com números reais ou de números inteiros muito grandes, dependendo da ordem, pode alterar o resultado da equação. Então, se você, exemplo, somar um número muito grande menos um número pequeno, mais um número muito grande menos um número pequeno, se eu tiver um número muito grande menos um número pequeno, esse número pequeno vai ser desprezível dentro do número grande. Fez sentido? Por causa do ponto flutuante, ele não vai conseguir guardar todos os valores, porque ele tem a mantissa limitada. Então, aquilo ali vai ser descartado. No caso, sim. Na verdade, o que é importante aqui, nesse caso aí, não vai funcionar. Tem que ser um número maior, tá? Mas aí, dependendo da ordem, esse valor pequenininho vai ser descartado, e ele vai ser descartado da equação que ele precisaria fazer ali na equação para poder fazer a soma. E dependendo da ordem, se você somasse, por exemplo, é um número muito grande menos um número pequeno, número grande menos um número pequeno, ele vai dar um valor. Se eu fizesse a soma primeiro, daria outro valor. Porque, no caso ali, ele aceitaria o valor pequeno, no outro não. Deixa eu lembrar qual é uma equação aqui. Livro de arquitetura. Peraí, deixa eu abrir aqui o meu slide. Eu posso mostrar a equação para vocês. Um exemplo de equação. Documento. Peraí, 2 segundos. Cadê? Eu nunca lembro onde está. Peraí, arquitetura. Depois eu posso passar para vocês no. Depois eu posso mostrar. Peraí, eu tenho que achar no livro. O livro de arquitetura que vocês usam tem uma página só para discutir esse caso.
Que é o mesmo problema lá, que o caso para vocês entenderem que o ponto flutuante tem seus problemas, é o caso aqui. Mas eu posso passar no Discord depois para vocês esse print da foto lá do livro, que tem essa discussão. Inclusive, até eu posso botar logo no Moodle, porque eu sempre fico com isso na cabeça, eu fico procurando igual um louco nos meus slides de arquitetura e eu nunca acho de primeira. Eu vou fazer isso e depois eu coloco lá. Pode ser, pessoal? Mais fácil. Mas é exatamente isso que o João botou. Se eu pegar um número muito grande, menos um número pequeno, mas número grande, não. Número grande, menos o pequeno, menos um grande, mais um pequeno, tem que dar zero. Se não me engano, é isso. Se eu pegar um número grande, menos um pequeno, mais um pequeno, menos um grande, ele tem que dar zero. E o número pequeno e o número grande tem que ser os mesmos, é claro. Número grande, menos um pequeno. Número pequeno mais número grande, ou seja, tem que dar zero. Mas, dependendo da ordem de precedência, eu posso somar esses dois pequenos, somar os dois grandes, ou eu posso somar um grande menos pequeno, que vai dar duas vezes o valor exato. Enfim, eu boto lá depois e vocês vão ver. Não, é que não vai dar erro de ponto flutuante. Vai dar valores da equação diferentes. Um caso vai dar zero e um outro caso vai dar tipo um número grande. Dependendo da ordem. Não, não é que muda. Isso se eu alterar a precedência. Se eu falar assim, agora é de esquerda para direita, depois de direita para esquerda. Não, assim, vou dar um exemplo. Então, é mais fácil eu pegar o livro e tirar foto que vocês vão ver a conta e vai ficar no float, sim. Sim, dá para simular a ordem diferente com parênteses. Mas a questão que está querendo dizer aqui é que, dependendo da ordem de precedência, dependendo da ordem da associatividade, dependendo da ordem da associatividade, no caso, o valor da equação pode mudar. Teoricamente, na matemática, esse valor aqui, não me importa a ordem aqui do mais ou do menos, o valor tem que ser o mesmo. Ponto. Tá? E no caso, por causa das limitações da máquina, por causa das limitações da variável, da célula de memória, dependendo da ordem que você definir aqui, quem vai fazer a equação menos ou mais ou mais ou menos, ele pode dar valores diferentes. Tudo bem? Ou seja, quem executar primeiro, se vai ser o menos ou vai ser quem vai ser o mais. Se eu executar o menos, dá um valor. Se eu executar primeiro. Se eu executar o mais primeiro, vai dar um outro valor. Tá? Isso é um problema. Mas é um problema que a gente precisa conviver, porque ele vai ser sempre uma limitação da questão da minha representação do meu tipo, nesse caso. Eu não consigo guardar. Exemplo mesmo. Se eu somar dois números grandes, vou botar aqui no inteiro grande, A e B. Vamos lá. A é o número grande, inteiro. B é o número pequeno. O C é o número pequeno e o D é o número grande. Se eu somar o menos primeiro, vai dar um valor. Mas se eu somar o B mais C primeiro, vai dar overflow.
Exemplo. Entenderam? Mas assim, tudo bem, mas vocês concordam comigo? Teoricamente, não deveria dar problema nesse caso? Que a ordem ali do mais ou menos na matemática, tanto faz, tanto fez. Eu vou tirar foto desse livro, vou até colocar logo no Moodle, porque eu acho que é super importante vocês terem isso em mente para a vida, tá? Se vocês não viram esse Arquitetura 1, vocês vêm aqui. Aí tem um caso exemplificando e tal. Eu acho que do ponto flutuante é muito mais legal do caso do overflow, porque daí valores diferentes mesmo. Porque no caso do ponto flutuante, ele não vai, como o número vai ser bem pequeno em relação ao grande, quando você fazer o deslocamento do 1 a mais à esquerda do ponto, o número pequeno vai ser descartado na mantissa, dependendo do caso. Fez sentido? Então a equação vai dar diferente, dependendo do valor. Então, as regras de associatividade do operador determinam a avaliação quando os operadores têm a mesma ordem. De modo geral, a associatividade é adotada de esquerda para direita, mas, como eu falei, tem operadores que podem definir outra associatividade. Exemplo do caso exponencial é de direita para esquerda. Tudo bem? Em compiladores, só por curiosidade, vocês vão ter que definir, na linguagem de vocês, todas as regras de precedência e vocês vão ter que definir todas as regras de associatividade. Vocês vão ter que definir como define a associatividade, se é esquerda para direita para esquerda, ou NONASOC, ou sem associatividade, ou seja, tem que ser feito dos dois lados, né, em conjunto, e vocês vão definir na precedência. E vocês vão escrever na própria linguagem a gramática para poder definir essa ordem. É tranquilo, Vocês vão escrever, se tiverem LFA, vocês vão escrever através de regras como que vai acontecer isso. Tá? No caso da associatividade, a gente vai escrever a gramática sensível ao contexto e a gente vai definir regras na ferramenta para poder usar e definir como que vai ser a associatividade para poder ficar mais fácil de escrever as equações. Porque se eu tivesse que escrever e definir a associatividade usando a gramática livre de contexto, é mais chato. Tá? Mas é tranquilo essa parte, bem tranquilo. Viu? É a PL. Falei? Eu tinha razão. Eu falei errado lá. O Algol 68 é a base deu a origem ao C. Depois foi o Algol 60, depois o Algol 68. O APL, todos os operadores têm a mesma precedência e a associatividade é de todo mundo, é de direita para esquerda. Opa. Então, a questão é, você precisa sempre olhar qual é a ordem de precedência e qual é a ordem de associatividade. Ficou na dúvida, você usa o parêntese para alterar essa ordem. Então, no caso aqui, esse aqui é uma tabela de algumas linguagens e a associatividade muda menos que a precedência, mas ele pode se mudar entre as linguagens, porque eu posso ter operadores que não existem em outros e isso acaba alterando um pouco como é realizado, principalmente na precedência. Tudo bem, pessoal? Então, no caso aqui, no linguagem C, o vezes, dividido, mais, o menos, são de esquerda para direita. O mais, menos, menos, o unário é de direita para esquerda. Ou seja, mais um, ele precisa realizar o direita antes de realizar a operação unária de mais. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? E assim por diante. Um ponto que é muito interessante
é o caso do Ruby. Não só do Ruby, mas algumas outras linguagens, mas a gente vai exemplificar no caso do Ruby. O Ruby é uma linguagem que é orientada a objetos pura. A gente vai discutir isso na parte de orientação a objeto. Ou seja, é uma linguagem que ele não... Tudo vira objeto, igual o Smalltalk. Então, soma, subtração, multiplicação, divisão, eles são métodos de objeto e eles não são operadores igual que é considerado no caso do C ou no caso do Java, tá? Então, quando eu realizo A mais B, significa que o A está chamando um método, mais passando com um B como parâmetro. E, por consequência, através de herança e assim por diante, eu consigo sobrescrever o comportamento desse método no tempo de execução. Esquerda é porque tem precedência vindo de esquerda. Não, porque eu tenho que executar o lado esquerdo antes do direito, Marco. Então, por exemplo, 1 mais 2. Fingamos que 1 seja uma equação. Ele tem que executar essa equação primeiro do lado esquerdo desse mais, depois ele vai para o lado direito. No caso aqui, o 1 mais 1 é o mais fácil de entender porque a equação é o próprio literal. Mas essa é a ideia, entendeu? Então, se eu faço aqui mais 1, ele tem que ir de direita para a esquerda. Ou seja, ele vai para a direita, depois ele vai verificar o mais. Então, eu posso ter mais, parênteses, sei lá. É porque no caso do... Mas acho que não pode ter conta. Mas entendendo essa questão aqui do Ruby, é muito maneiro. E isso gera uma capacidade muito grande. Tem suas desvantagens, porque a gente vai discutir isso no capítulo de orientação a objeto. Porque acaba tudo sendo uma chamada de método, tudo vira vinculação dinâmica, ou seja, para poder executar o mais, eu tenho que buscar na tabela de métodos quem é o mais e executar o mais, fazer o método. Ele não é simplesmente um add ali, igual C, de um assembly direto. Então tem toda uma busca, por isso que no caso ele é muito mais lento que uma soma no C. Faz sentido, galera? A gente vai discutir isso bem mais elaboradamente em orientação a objeto. Ele tem essa característica, tem alguns pontos bem interessantes, porque eu consigo gerar uma flexibilidade muito grande para o desenvolvedor, mas ele tem algumas desvantagens enormes, principalmente a questão de desempenho, porque tudo vai virar uma busca, uma vinculação dinâmica na execução da soma. Ele não simplesmente vai ser uma execução de um comando diretamente na ULA. Ele vai ter que realizar a busca procurando o operador mais na tabela de métodos, vai ter que associar, vai fazer todo esse procedimento básico de execução de método, aonde no caso do C, ele simplesmente vai executar um comando direto na ULA. Tudo bem, pessoal? Em algumas linguagens, é permitido usar a atribuição de expressões condicionais através de um if, ou seja, eu consigo atribuir condicionalmente a uma variável. Então, eu posso determinar aqui que x ele vai receber um valor. Se essa condição for verdade, ele recebe expressão A, caso contrário, ele recebe expressão B. Tudo bem? É, é porque o ternário é o de falar agora. E uma simplificação em algumas linguagens é o caso do ternário, somente linguagens que são baseadas em C.
onde eu tenho um condicional, uma exclamação, expressão A, dois pontos, expressão B. Ele basicamente são expressões condicionais, mas simplificadas através do operador exclamação, dois pontos. Operador interrogação, dois pontos. Sim, B. No caso do Python, ele oferece uma variação do if, onde x é igual à expressão A, se é a condição verdadeira, caso contrário, é a expressão B. Na verdade, é só uma sintaxe alternativa, assim como o próprio ternário ali, a expressões condicionais. Então, isso dessa forma facilita a construção, sem ser eu fazer if, condicional, a expressão x igual à expressão A, eu consigo, através de uma linha, uma semântica igual e mais fácil, inclusive, de ler. Tudo bem? Beleza, pessoal? Um ponto que a gente precisa discutir dentro da linguagem de programação é a questão do efeito colateral. Mas primeiro, a gente vai pensar como é avaliado os operandos. Então, a variável ele tem que ser buscado na memória. A constante, dependendo, ele pode fazer parte da instrução ou ele vai ser buscado na memória para poder realizar a equação. Se tiver a expressão, todas as expressões parametrizadas precisam executar os operadores e operandos e na ordem em que for. E no caso da função, ela precisa ser executada para poder retornar o valor em questão para realizar a expressão. Tudo bem, pessoal? Sim, galera? Beleza. E no caso, se a gente pensar no caso da função, onde ela vai precisar executar para poder retornar um valor, e se uma função alterar um dos parâmetros da minha expressão ou uma variável global? Isso pode ter algumas consequências interessantes que a gente vai chamar de efeito colateral. De modo geral, as linguagens que são puramente funcionais, eles não possuem efeito colateral, e própria matemática, ou padrão, não possui efeito colateral, mas as linguagens, principalmente imperativas, eles vão ter esse efeito. Vamos então ver na prática o que é o efeito colateral. Então, eu tenho um exemplo aqui onde eu tenho A igual a 5, que é uma variável global. Então, eu tenho fun, que ele determina que essa variável global agora é 17 e retorna 3. Aí eu tenho dentro do main, no caso do C, eu tenho a equação A igual a A mais fun. Qual é o valor de A após a execução dessa expressão? E aí, galera? Esse eu gosto que vocês parem para pensar. Então, um falou que é 20, outro falou que é 23. Não, mas vamos lá. Depende da linguagem. Vocês vão começar agora a atacar tudo depende. O meu ponto aqui o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte.
Depende. Depende da ordem da avaliação desses operandos. Se o A for avaliado antes da execução do FUM, ou seja, digamos, ele pegue da memória e coloque dentro do registrador, ele vai dar um valor. Se o A não for avaliado e o FUM for avaliado primeiro, e depois, posteriormente, o A vai ser avaliado, ele vai poder gerar outro valor. Entenderam, pessoal? Ou seja, ele pode dar 17 mais 3 ou ele pode dar 5 mais 3. Dependendo aqui da ordem de avaliação dos operandos. Fez sentido, galera? Vocês conseguem entender aqui que se o A for pego lá da memória, ele tem um valor, porque depois que ele pega da memória e bota no registrador, ele não vai ser mais avaliado. O lado esquerdo já foi avaliado. Agora ele vai avaliar o direito, vai alterar, não vai servir para nada, porque ele vai ser subscrito logo depois. Mas se o direito da função for executado primeiro, e depois ele for avaliar o A, pode mudar. A questão é, como eu resolvo o problema da ordem de avaliações dos operadores e o efeito colateral por ser consequente? Um exemplo seria não permitir efeito colateral. Então, eu, por exemplo, poderia tirar a variável global e conseguir fazer algumas limitações na minha linguagem para poder não ter efeito colateral. A vantagem é que eu permito, através disso, fazer otimizações para o compilador, ou seja, eu consigo avaliar o compilador através de um algoritmo, avaliar qual é a melhor ordem ali para poder ser executado, para poder otimizar mais o tempo. A grande problema é que é muito difícil de implementar. Ou eu vou ser difícil de implementar dentro do meu compilador, ou eu vou limitar demais o meu programador com várias técnicas para poder limitar e não ter efeito colateral. Tudo bem? Cara, B, eu acho que não. Assim, aí eu já discordo, porque se você não sabe o valor da sua expressão, isso parece não ser bom. Exemplo de não permitir o efeito colateral é limitar o programador, no caso, onde eu não posso ter, por exemplo, variável global. Então, o problema é que, exemplo, o compilador pode determinar que a avaliação de A tem que ser posterior à execução do FUM. Independente de momentos, ele falar que o A tem que ser avaliado em um momento. Fijamos que eu não tenho uma ordem ali de precedência de esquerda para direita, direita para esquerda. Porque ali, naquele caso, tanto faz, tanto fez. Na matemática, tanto faz, tanto fez a equação. O problema é que, como tem a variável global ali, ele não tanto faz, tanto fez. Dependendo da ordem que aquilo ali vai ser executado, pode gerar mudança de valores, que não é legal para o programador, porque ele não vai saber o resultado da equação. Horas vai dar um valor, horas ele pode dar outro valor. Entenderam? Então imagina só que em uma linha ele deu um valor, em uma outra linha o compilador decide por alguma razão, por causa de otimização, ele verifica que ali é melhor tempo, dá um outro valor. Ninguém vai entender, só os mais experientes vão entender que o valor está mudando por questão de otimização do compilador e por causa do efeito colateral. Não é interessante esse tipo de efeito dentro da minha linguagem. Faz sentido? Exatamente. Você vai começar a achar que é um bug da língua, um compilador, alguma coisa que no caso não é.
Se você não realmente entender aquilo por baixo dos panos. Então, a vantagem de eu não permitir efeito colateral é que eu consigo habilitar dentro do meu compilador certas otimizações que eu não poderia ter quando eu tivesse efeito colateral. Uma outra forma de solucionar isso é a questão do Java. Eu defini uma ordem de avaliação dos operadores. E isso ser respeitado do compilador, mesmo que ele possa decidir que uma outra ordem seja melhor, que teoricamente não afetaria a minha equação. Então, ele não limita o programador, porque ele sempre vai obedecer. Ele é sempre de esquerda para direita e acabou, igual no caso do Java. Mas eu não consigo, eu limito muito o compilador em questão de otimizações. Fez sentido, pessoal? Tudo bem? Opa. Não tem muito jeito. Mas vocês entenderam que isso é um problema, essa ordem de avaliação? Porque eu posso continuar sendo de esquerda para direita ali. A questão é que a ordem de avaliação da minha expressão ela pode mudar. Faz sentido, galera? Porque no caso da associatividade, é a ordem de avaliação entre os meus operadores. Ali, no caso, eu estou tratando como os operandos são avaliados. Ou seja, como que vai ser a ordem da busca da memória ali naquela equação. Então, essa busca da memória afeta o valor que vai ser executado. Então, Leandro, é exatamente isso. Eu posso, por exemplo, avaliar que o A já teria que ser buscado porque eu vou usar depois, ou usado antes. Então, como ele num mundo onde não tem efeito colateral, digamos que ele esqueça desse problema, eu posso querer colocar já antes e já ter pré-avaliado ali. Fez sentido, galera? Então, não é questão da associatividade. Às vezes confundem aqui a questão da associatividade. Não é isso. É a ordem que aquele. É a ordem, aqui como botei aqui, é a ordem de avaliação dos operandos. No caso do Java, ele define que os operandos não importa qual o compilador do Java que você vai fazer. É na própria design da linguagem onde sempre a avaliação vai ser de esquerda para direita. Ponto. Ou seja, vai ser operando à esquerda, depois operando à direita, que vão ser avaliados em ordem e depois vai ser executado a operação. E isso acaba limitando bastante o compilador para poder fazer certas otimizações. Tudo bem? Mas dessa forma eu consigo garantir que se eu executar uma soma em uma linha, executar uma outra soma na linha, a semântica vai ser a mesma. Então o valor vai ser o mesmo. Tudo bem, pessoal? E no caso aqui, não permitir efeito colateral, eu posso detectar que, imagina só na hora de eu implementar, aonde eu tenho que prever que aquela função vai alterar uma variável que vai ser usada ali e possa ter um efeito colateral. É muito difícil fazer uma previsão ali de efeito colateral. Faz sentido, galera? Então,
Então, eu tenho um lado onde eu poderia implementar o compilador, onde, se ele tivesse o efeito colateral, ele tivesse uma ordem. Nos casos contrários, não. Ele é difícil de implementar. Eu poderia limitar o programador e tirar essa feature eu poderia tirar essa feature da linguagem, por exemplo, a variável global, limitaria o programador, ou eu só definir uma ordem. Tudo bem aqui? Todo mundo ok? Já fez sentido? Eu comento que existe efeito colateral em PE, mas como você precisa entender um pouco mais de arquitetura, você entender um pouco mais, é meio difícil de explicar. Porque aqui é uma ordem de avaliação da variável para o registrador. Então, isso a gente vai discutir em subprograma. Já discuti um pouco, B, o escopo estático ele te leva a querer fazer variável global. Tudo bem, B? O escopo estático é a determinação de qual é a busca das variáveis aquele momento do programa. Ele é determinado através da leitura, através da ordem léxica. No caso do dinâmico, vai ser através do tempo de execução. Então, por consequência, a questão do efeito colateral, então a gente pode dizer que um programa possui transparência referencial é que eu substitua qualquer expressão que tenha o mesmo valor através de um lugar ou um outro programa, ele não afeta as ações do programa. Ou seja, ele não tem efeito colateral. Então, no caso da transferência referencial da função, o valor da função ele só depende simplesmente dos seus parâmetros. Tá? Então, aqui é um exemplo. Esse conceito está associado diretamente com efeito colateral. Então, aqui eu tenho o resultado fun-A mais B dividido por fun-A menos C. Eu poderia, em outro momento, como eu falei, pegar esse fun-A e substituir por temp. Então, eu vou substituir aqui temp mais B dividido por tempo mais C. O resultado de 1 e o resultado de 2, ele precisa ser igual. Se eles forem iguais, não importa o momento do programa, da compilação, ou em alguma ordem, não importa em que momento seja, ele sempre vai ser igual para sempre, significa que ele não tem efeito colateral. Tudo bem? E, como consequente, ele tem o que a gente chama de transparência referencial. Tudo bem, pessoal? Fez sentido aqui o que eu falei? Ou seja, ele sempre vai ser esse fun-A, ele vai sempre ser o mesmo e a ordem de avaliação vai ser sempre a mesma de alguma forma. E no caso aqui, se vocês pararem a pensar, tá vendo que dependendo da execução aqui muda? Mesmo colocando o fun em uma outra variável, ele vai ser a mesma do que ali. A segunda equação ele pode mudar. Se eu pegar aqui fun e tacar em uma variável, beleza? Vai dar um resultado e esse segundo resultado pode mudar dependendo da execução. Pode dar o mesmo que o primeiro ou pode dar um outro valor. Faz sentido aqui, galera? Se a gente pegasse esse fun, tacasse uma variável, o A, digamos que aqui se A é igual a mais fun seria x, tá? X vai dar um valor. No caso aqui, nessa equação aqui, ele pode dar esse mesmo valor ou pode dar um outro. Faz sentido? Se eu executar em um segundo momento.
Ou seja, ele tem efeito colateral, ou seja, ele não tem a transparência referencial, que é uma propriedade, ou seja, ele não tem efeito colateral. Se eu consigo garantir que essa aqui sempre vai ser a mesma, não importa em qual momento, significa que ele não tem efeito colateral. É isso, basicamente. Aí, quais são as vantagens de você ter a transparência referencial? Eu consigo sempre garantir o valor exato dessa equação. Ele não vai depender da execução, da otimização do compilador e assim por diante. Ou seja, ele não tem efeito colateral. Tudo bem, pessoal? Eu acho que se vocês pararem a pensar aonde que o resultado, fizemos que esse resultado deu um valor, tá? No caso de cima, o resultado diferente dependendo do compilador, dependendo do dia do compilador, eu acho que a gente pode considerar que isso é uma grande desvantagem, né? Imagina só vocês lá em Comp1 fazendo isso e esse valor pode mudar dependendo do dia, do compilador. Tipo, compila dá um valor, depois você compila dá outro. Então, acho que essa é a vantagem. Eu queria saber um exemplo de como daria a diferença se tivesse efeito colateral. Aqui. B. Aqui, dependendo da ordem, que muda. Dependendo da ordem de avaliação. No final das contas, a gente vai dizer que as linguagens funcionais puras, tá? Porque tem linguagem funcional que tem um imperativo. Ele sempre possui transparência referencial. Ou seja, ele é muito igual à matemática. Alguma hora vai, Leandro. Entenderam? É basicamente só uma propriedade para dizer que não tem efeito colateral, é besteira. Mas as linguagens funcionais, ele tem, tem essa característica. Um outro ponto que é super interessante na questão da análise de expressão é a sobrecarga do operador. Ou seja, o que significa isso? Eu posso mudar o comportamento de um operador no tempo de compilação ou no tempo de execução. Eu posso mudar o propósito dele, a funcionalidade dele. Geralmente, ele é aceitável desde que ele não comprometa a leitura e a sua confiabilidade. Então, exemplo, existe uma sobrecarga do operador mais em ter a soma para inteiro e para ponto flutuante. Eu acho que nesse caso seria meio complicado eu ter dois operadores para esses dois tipos diferentes, que faz sentido dentro da minha matemática. No caso, segundo até o CBista, o E comercial ele é uma sobrecarga que não faz tanto sentido no caso do C, porque em certos momentos, que faz até sentido, em certos momentos o E comercial significa que é usado para endereço, em outros momentos para bit a bit, para E bit a bit. Faz sentido, pessoal? Sim, exatamente. Se geralmente eu ter sobrecarga, ou seja, eu ter um operador. Então vamos lá. A sobrecarga do operador. Eu tenho um operador aonde ele pode ter mais de um propósito dentro de uma linguagem. Isso a gente diz que é sobrecarga do operador. Ele é geralmente aceitável se ele não comprometer a leitura e a confiabilidade, ou seja, que faça sentido ali dentro daquele contexto aquela sobrecarga. No caso do inteiro, ele possui, no caso da soma, ele possui algumas sobrecargas naturais
de modo geral, as linguagens realizam essa sobrecarga para poder somar inteiro e ponto flutuante. Ou seja, eu tenho a soma, o mais para somar dois inteiros, eu tenho a soma para poder somar dois pontos flutuantes. E no caso do E, não faz tanto sentido no caso do C, porque em momentos ele vai ser usado para endereço e outros para um outro contexto não tem nada a ver, que é o E bit a bit. Então, no JavaScript, esse 1 mais 0 vai dar 2. Vai dar caractere 1. Marco. É exatamente isso que vocês estão querendo dizer. No caso do JavaScript, existe uma sobrecarga do operador bem complicada e ele muda muito a sua característica dependendo dos seus tipos. Isso às vezes dificulta a leitura. Isso é até uma das brincadeiras com relação ao JavaScript. Em JavaScript, se não me engano, não dá. Mas se você botar, tipo, 1A mais 0, se não me engano, dá 1A0. E alguns casos fazem muito sentido. Então, é muito mais simples, por exemplo, nas linguagens que são científicas, eu ter a sobrecarga da multiplicação ou da soma para poder fazer operações entre matrizes e vetores. E se, por exemplo, eu tivesse alguma outra função para poder executar isso ou algum outro operador, ia ser muito mais complicado e até a leitura em si dessa execução. E o ponto interessante é que algumas linguagens eles permitem que você sobrecarregar os operadores padrões. Ou seja, você mudar o comportamento dos operadores como você desejar. Então você pode alterar o operador mais para poder ter um outro comportamento que você quer naquele contexto. Então, o B, é, teve um grupo de JavaScript que mostrou todas essas brincadeiras. Assim, eu não sei qual é a ordem. Eu sei que tem um caso que você dá um mais zero, o caractere, o string, ele soma e não concatena. Tem hora que concatena, tem hora que. Enfim, é meio bizarrinho. Não entendi, Natan. Não entendi a sua pergunta porque eu acho que eu acabei morrendo aqui no contexto. Então, esse é até uma brincadeira da galera do JavaScript. Se vocês olharem, tem vários memes do JavaScript com relação a isso. Ele falou que dá um zero. Eu acho que dá um. Deixa eu abrir o meu console aqui de JavaScript. Deixa eu abrir aqui no Firefox. Até conferir aqui. A é igual até um. B. Não. A é igual até um mais caractere zero. Ah, não, deu um zero. Não, mas se você botar o char 1 e somar com zero. Tá vendo? Olha como é sua bizarrice. É exatamente isso aí, Marco. Tá vendo? Só olhar o do Marcos aí que tem alguns exemplos que ele mandou. Mas se você entender o que está embaixo dos panos, você entende isso aqui, tá? Não é bizarro, você tem que entender o que está embaixo dos panos ali. É...
para você entender o que está acontecendo. Entendeu? Se você entender o que está rolando ali embaixo dos pontos, como é o computador ali, faz sentido. Uma observação aqui, galera. Eu acho sobrecarga do operador uma parada muito, muito boa quando o próprio desenvolvedor pode sobrecarregar os operadores. Eu, Felipe, gosto muito disso. Por quê? Porque eu gosto desse tipo de feature. Você consegue definir seus tipos e você conseguir definir comportamentos para os seus tipos e você acaba construindo como se fosse uma DSL a partir disso. Ou seja, uma linguagem dirigida por domínio. Você dá o próprio comportamento que você quer para os seus tipos, que a princípio, aparentemente não faria sentido, mas naquele contexto daquele domínio faz. Fez sentido, galera? Dá sim, João. Então, exemplo mesmo que eu fiz. Então, eu tenho lá um framework de sistema de acumulação, onde eu criei o tipo avaliação, e eu somar avaliações, por exemplo, tem comportamento diferente. Então, digamos que eu estou num Netflix antigo, se eu somar 5 mais um, ele dá 5. Eu consigo definir o comportamento para esse tipo, que não é um inteiro, e sim uma avaliação, que ele é uma parada mais complexa. E eu consigo gerar comportamentos para aquele domínio específico que fazem sentido naquele domínio. E com isso começo a gerar características daquele domínio para minha linguagem. E eu começo o início, eu começo a criação de uma DSL. Então, beleza. Então, conversões de tipo. Um ponto que é fundamental dentro da linguagem, principalmente para poder facilitar o uso dela, é a questão das conversões. Porque a princípio, você não poderia somar um inteiro com ponto flutuante, dois tipos que não possuem certa compatibilidade. E não é compatibilidade no fato aqui de ser uma compatibilidade direta, de estrutura, não necessariamente se faz sentido ou não. Então, por exemplo, faz sentido somar dois inteiros, mas dois pontos flutuantes não, porque eles possuem representações diferentes. E para poder facilitar um pouco o desenvolvimento, normalmente as linguagens de programação eles oferecem forma de realizar conversões desses tipos, tá? E de modo geral, as conversões podem ser de dois tipos: de estreitamento, aonde eu vou perder valor, eu vou convergir, eu vou converter o objeto original e não somente essa conversão, eu vou para uma outra faixa que possua todos os valores do original. Então, exemplo, é o float para o inteiro. Então, eu posso converter um número 3.0 para o valor 3, e a gente sabe que a faixa do ponto flutuante é maior do que o inteiro, ou seja, o inteiro é um subconjunto do float. Então, eu não consigo incluir todos os valores desse tipo no outro tipo. E, por fim, uma outra forma é de ampliação, aonde eu consigo aproximar, de alguma forma, todos os valores de um conjunto para outro conjunto. Ou seja, de inteiro para ponto flutuante, a conversão ao contrário, onde toda a faixa de inteiro ele cabe na faixa do ponto flutuante. Obviamente, as conversões de ampliação elas são mais seguras do que de estreitamento, porque no caso eles não perdem, quando realiza essa conversão, não perde valor. E no caso de estreitamento, pode ou não perder valor. E quando eu tenho a capacidade de fazer operações
de tipos diferentes, a gente fala que essa expressão é em modo misto, ou seja, eu tenho tipos diferentes executando dentro desses operadores. Tudo bem, pessoal? Muitas linguagens de programação eles fornecem o que a gente chama de, para poder facilitar essa aritmética mista, uma conversão implícita, que a gente chama de coerção. E, de modo geral, os tipos de numéricos eles podem realmente sofrer conversões implícitas de ampliação. No caso interessante é que ADA não existe coerção, ou seja, toda a conversão ele precisa ser definida explicitamente. A vantagem disso é que aumenta muito a flexibilidade, você não tem que mais ficar preocupando em converter os tipos para lá ou para cá. Então, inclusive para alguns tipos clássicos, como os inteiro ponto flutuante, ele fica até muito mais próximo da matemática. A desvantagem é que eu acabo perdendo a capacidade de checar o tipo dependendo da conversão, principalmente se for uma conversão de estreitamento. Eu não sei se realmente o desenvolvedor quer fazer aquela conversão de estreitamento ou não. Tudo bem, pessoal? Esse é o vulgo, lembram o cálculo da média de Comp1? Que quando vocês sempre tinham um problema de dividir e sempre dava um valor inteiro, na verdade, esse caso não, mas aumenta a flexibilidade porque você não precisa ficar convertendo. É fácil você interagir entre as conversões, fazendo essas conversões implicitamente, você não precisa ficar fazendo, eu vou falar agora, cache. Você tem que ficar convertendo para o lado para o outro. Imagina só, Marco, se eu estivesse no C a gente não faz aritmética mista. E simplesmente qualquer soma de qualquer tipo diferente, você precisa fazer um cache. Faz sentido, Marco? Concorda comigo que é muito mais flexível você ter coerção? Beleza. Uma outra forma de realizar a conversão é a conversão explícita que a gente chama de cache, ou seja, eu vou informar como que vai ser realizada aquela conversão. Então, inclusive, quando realizar algum estreitamento, o compilador pode avisar alguma mensagem de alerta e tudo mais, e algumas sintaxes possíveis, por exemplo, no C, você passa o tipo, em parênteses, antes da variável que você quer converter. E no caso do ARDA, é como imaginar-se uma chamada de função, aonde eu vou ter o tipo, entre parênteses, a variável interna. O retorno, entre aspas, dessa função é o valor convertido. Tudo bem, pessoal? Uma curiosidade aqui, eu não sei por que em LP a galera como posso dizer, troca muito o que é coerção com cache. Não sei por quê. As provas, assim, 60-40, 40% escreve errado isso. Fala que cache é uma conversão implícita e coerção é uma conversão explícita. Eu não sei por quê, mas eu já estou avisando para vocês que vocês erram esses nomes de bobeira. Então, é uma coisa que me surpreende, Leandro, porque é só decorar a palavra, não tem muito. E acontece muito mesmo, muito, não tô, é algo que
Eu até falo para vocês, mas ainda continua acontecendo. Sim. Enfim, avisando para vocês, se liguem nisso. Perder às vezes um pontinho na prova de bobeira. Não, Aldene, a coerção é a capacidade dele fazer a conversão implícita. Então, se eu fizer 1 mais 1.0, no caso do C, ele está fazendo uma coerção. Aí ele vai olhar e vai verificar quem é que eu vou converter. Se eu vou tomar uma decisão de uma conversão de ampliamento ou de uma redução. No caso ali, o C ele tem a preferência de tacar o inteiro para ponto flutuante, porque é uma conversão mais segura. Mas essa capacidade de fazer isso de forma automática, implicitamente, a gente chama de coerção. Então, ele está fazendo uma coerção ali nos operandos. Tudo bem, Aldenis? Faz sentido? No caso do JavaScript é a mesma coisa. Se você fazer um mais string oi, no JavaScript é possível fazer isso. Ele está fazendo uma coerção ali do inteiro para string e fazendo uma concatenação de string. Tudo bem, Denis? Ah, depende da hora se muda de nome. Ah, cara, a única parada, assim, entendi. A única parada ruim de remoto, não tem umas outras coisas, mas assim, mas a única parada ruim mesmo que eu vejo é que eu não consigo, eu não vejo a cara de vocês e vocês usam pseudônimos, tipo Gatinha RJ21. Aí eu nunca sei quem é quem. Aí, então eu não sei, algumas pessoas eu sei. É, Cara, mas é porque eu estou falando, é porque já teve já, tá, olhando. Um e-mail de um aluno, aluna, sei lá, que era uma parada dessa. Eu até brinquei, eu te recomendo dar uma mudada lá no Siga. No Siga não, no quiosque. Enfim, aí Mas assim, eu não sei quem algumas pessoas eu lembro, eu sei quem são, mas outras pessoas, ainda mais com pseudônimo, não sei quem é, entendeu? Mas, enfim. E eu acho pra vocês até menos, porque algumas pessoas eu conheço. Eu sei quem é, lembro, eu sei nome e cara. Mas de Comp 1, por exemplo, eu não sei ninguém. Ninguém, ninguém. Porque a gente só teve 2 aulas. Não, não tô falando de você. Vocês são menos casos. Principalmente quando mais veterano, mais fácil de lembrar com o nome. Eu tô falando dos calouros, assim. Eu não sei, eu não consigo, eu não sei quem é, porque eu nunca vejo a cara. Enfim. Voltando aqui. Um outro ponto bem importante também dentro da linguagem de programação é a questão de expressões relacionais e booleanas. Então, o operador relacional ele compara dois valores, dois operandos, e uma expressão relacional ele tem dois operandos e um operador relacional, obviamente. Alguns operadores relacionais, como de igualdade, desigualdade,
E assim por diante. Autorizei aqui o PR. Interessante que algumas linguagens usam o igual, outras linguagens usam o igual, ou três iguais, e algumas linguagens têm até significado diferente de igual e três iguais, assim como no própria desigualdade, tá? Ou maior, menor, e assim por diante. De modo geral, os operadores relacionais têm a menor prioridade, porque você precisa fazer as contas, a parte da expressão para poder fazer essa relação. Então, no próprio slide, A mais 1 maior que 2 vezes B, eu vou realizar o A mais 1, eu vou fazer a conta do 2 vezes B, vou guardar em temporários e assim fazer qual é a relação entre essas duas expressões. É porque isso é que eu ia falar um negócio, eu acho que discutir lá no final. Não, acho que discutir só no próximo capítulo. Que isso aqui tem um problema. Não, não é só no JavaScript não, B. Muitas linguagens modernas têm o igual. Que, principalmente quando você tem um objeto, o que você está comparando? É a comparação entre o valor ou o ponteiro dela. Entendeu, B? Tá, então, mas é uma parada bem útil sim, tá? E, por consequência, uma expressão booleana consiste de eu verificar não, a expressão booleana consiste de usar operadores booleanos, como AND, OR ou NOT. Podem existir outros operadores booleanos, como XOR, XAND, mas os principais são AND, OR e NOT. O interessante é que a maioria das linguagens ele define uma prioridade maior do AND sobre o OR. No caso do ADA, a prioridade do AND e OR são as mesmas, tá? E os operadores booleanos eles têm normalmente menor ainda a relação, até mesmo do que os relacionais. Um ponto interessante é, no caso do C, porque no futuro a gente vai discutir isso, sobre o retorno e a expressão do significado de uma expressão relacional booleana dentro da linguagem, mas no caso do C eu consigo escrever esse tipo de coisa, como x maior e y maior que z. Qual é o significado disso? Vocês conseguem entender isso? Então, não. Se vocês pararem para pensar, aqui para a esquerda, x é maior que y. Tá? No caso do C, C++, eles interpretam... no caso do C, ele interpreta qualquer operador relacional AND como o booleano é um retorno de inteiro, ou seja, zero é falso e qualquer coisa além do zero é verdadeiro. Então, ele vai realizar o x maior que y, ele vai retornar um valor, se é verdade ou não, retornando 0 ou 1, por exemplo, e depois ele vai verificar a relação do retorno, 0 ou 1, se é maior que z. Então, ele fica um pouco estranho com relação sobre o significado do que é x maior que y maior que z. Faz sentido, pessoal? No caso do C,
ele sempre avalia o retorno de operadores relacionais e os operadores booleanos através do inteiro, porque não existe no C o tipo booleano. Se a gente pensar aqui na ordem da execução, ele vai executar, por exemplo, a de esquerda para a direita, porque tem a mesma prioridade. Então ele vai fazer x é maior que y. Ele vai retornar 0 ou 1, de um modo geral é 1, mas poderia retornar qualquer coisa além de 1. E depois disso, depois dessa avaliação, fizemos que ele retorne falso, ele vai ser 0 maior que z e vai fazer essa conta. Então, essa expressão, o significado é um pouco vazio realmente do significado da matemática. Fez sentido, Bárbara? No caso do Python, o x maior que y maior que zero tem um significado esperado, onde é x maior que y and y maior que z. Tá? Dependendo da linguagem, existe esse tipo de sintaxe, essa sintaxe realmente é o que é esperado, diferentemente do C. E, dependendo, ele realmente pode ajudar na escrita, nas relações. Tudo bem? Então, essa pergunta é muito específica, Rodolfo. Não sei te falar, nem sabia que acontecia isso. Na real, quem for do Python pode perguntar ou a gente pode pesquisar para ver realmente se acontece ou não. Primeiro testar e entender o porquê disso. Não sei te dizer. Eu nem sabia que. Eu nem sabia, na real, Rodolfo. Posso também dar uma olhada. Ou isso, também tem isso. Assim, a princípio, ao meu ver, isso está estranho. Mas, de qualquer forma, entenderam aqui? Por curiosidade, isso aqui é um problema que vocês têm em compiladores, porque na hora de fazer a gramática, essa gramática acaba sendo gerada por consequência automática. E eu até brinco com vocês lá que vocês precisam resolver. Aí já teve gente que fez o significado exatamente como estava aqui, o Igor Canali. Alguns alunos já fizeram isso aqui. Outras pessoas cagaram e deixaram assim. Ou ajeitaram a gramática para poder evitar esse tipo de coisa aqui. Não, já comento coisas que já vai dar problema, que vocês vão ter problema, vocês vão ter que pensar em como resolver, entendeu? É legal para vocês já se ligarem. Um outro ponto que, na verdade, eu acho que eu até já comentei com vocês, mas eu comentei muito por alto, é a questão. Um outro ponto é a questão da avaliação de curto-circuito. Porque, dependendo da expressão, não existe a necessidade de avaliar, porque o resultado já pode ser pré-definido antes da própria avaliação completa dela. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho uma expressão onde eu tenho uma multiplicação e esse A for zero, significa que não me importa qual seja o valor, ele já é zero de forma automática, não existindo a necessidade de avaliar essa expressão por completo. Exatamente. É mais fácil fazer zero e qualquer coisa, Bia. Isso é avaliação curto-circuito, tá? Em geral, a avaliação de curto-circuito é muito utilizado para expressões booleanas. Ou seja, se eu tiver uma expressão booleana onde eu tenho um AND, se o lado esquerdo for já zero,
ele normalmente não avalia, esse end é curto-circuitado, ele não avalia o lado direito. Tudo bem, pessoal? Dessa forma, a gente consegue construir algumas construções, a gente consegue construir algumas, a gente consegue construir algumas expressões bem interessantes através desse curto-circuito, aonde eu sei dessa propriedade e eu me utilizo dela. Um exemplo que eu gosto muito de dar é a questão, por exemplo, de verificar arquivo e download. Então, eu posso ter uma função que verifica se o arquivo existe e eu posso ter um end, aonde eu vou fazer, na verdade, um ou, eu posso fazer o download. Se ele for falso, ele tem que avaliar o lado direito. Se ele for verdadeiro, ele não precisa avaliar o lado direito. Tudo bem, pessoal? O problema do curto-circuito é que ele pode gerar alguns efeitos colaterais. Então, um exemplo, A maior que B ou B++ dividido por 3. Dependendo da situação aqui, se o A maior que B for verdadeiro, ele não vai avaliar o lado direito e ele pode ou não incrementar o B dependendo da situação. Tudo bem? No caso do C, C++, Java, os operadores EE e o OO, eles são curto-circuitados e o E ou não são, mas eles são operadores bit a bit. No caso do ADA, ele possui os operadores curto-circuitados e não curto-circuitados, ou seja, o AND, then e or else é especificar que ele tem que ser avaliado avaliado em curto-circuito. Se ele só for AND ou OR, ele vai ser uma expressão não curto-circuitado, ou seja, você tem a opção de escolher como você quer esse operador. Tudo bem, pessoal? De modo geral, a galera gosta de implementar isso em compiladores, tá? Não dessa sintaxe, mas eles normalmente, a galera especifica eu vou ter o operador curto-circuitado e o operador não curto-circuitado, porque é uma feature fácil de fazer, relativamente. Porque você só tem que fazer uma verificação se um if, o lado direito da expressão é verdadeiro ou não, senão ele faz o grande go to para fora. Faz sentido, galera? Do lado esquerdo, né, galera? De modo geral, a galera gosta muito de implementar porque é uma feature muito fácil você fazer curto-circuitado ou não curto-circuitado. A grande questão se for curto-circuitado, você tem que ficar aqui no lado esquerdo verificando se ele é falso ou true, depende da situação, se ele é AND ou OR. E se ele for, vejamos, se ele for verdadeiro, ele tem que fazer um go to para fora da expressão, porque ele não precisa avaliar mais, porque eu já sei que ele é verdadeiro. Então ele não executa a expressão seguinte. Entendeu? É isso. No caso do end é ao contrário, é falso. Se for não curto-circuitado, ele tem que avaliar a primeira, tem que avaliar a segunda, aí sim tomar consequência do que tem que fazer. É o último. Ah, não, faltou pra... Beleza. Outro ponto também fundamental dentro da linguagem, principalmente nas linguagens imperativas, são as sentenças de atribuição, aonde eu vou usar um alvo, onde o endereço de memória, um símbolo de atribuição e uma expressão.
De modo geral, o símbolo de atribuição é o igual somente em linguagem baseada em C, ou algumas outras linguagens, por exemplo, dois pontos igual, ou qualquer outro símbolo para poder representar a atribuição. O interessante é que eu posso ter alvos condicionais, ou seja, dependendo da situação, eu posso ter um alvo que dependa de um valor. Por exemplo, no Perl, eu tenho uma flag e o alvo que eu vou selecionar, a variável count1 e a variável count2, ela vai depender, essa atribuição vai escolher qual é o alvo dependendo dessa flag. Isso é a mesma coisa que fazer um if else com esse count1 com esse count2. É bem legal também. Eu gosto, mas não é algo que é comum de eu escrever. Assim, eu vejo que é legal, mas não é algo que eu faço no dia a dia. Que eu esqueço, na verdade. É. Um outro também que é bem interessante, uma variação, é a atribuição composta, porque existem algumas operações bem comuns de eu somar algum valor na mesma variável ou multiplicar. Então, algumas linguagens possuem essa atribuição composta. Então, um exemplo aqui é no caso do C, ele tem uma variável, o alvo, mais igual a 1. Ou seja, eu vou atribuir a A o valor 1 inteiro. E, por consequência, o extremo é a atribuição unária, onde, por exemplo, no caso do C, tem o operador mais, aonde ele vai somar, como o incremento de 1 é bem comum dentro da linguagem, eu vou somar mais 1 à própria variável count. Beleza, pessoal? É interessante que, no caso do C, é possível realizar atribuição como expressão. Ou seja, eu posso atribuir valores durante uma própria expressão. E com isso eu consigo fazer coisas bem interessantes no caso do C. Então eu tenho um while, eu consigo atribuir um caractere à variável ch e depois verificar o valor do ch se ele é diferente de end of while. Muitas linguagens não consideram a sentença de atribuição como uma expressão. Não é permitido você fazer esse tipo de coisa. No caso do C, a vantagem que você consegue ter uma flexibilidade muito grande em certas construções, também porque essa construção aqui é bem comum no caso do C. A grande desvantagem é que, será que eu digitei o igual, que é o de atribuição, ou o operador relacional igual, no caso do C? Então, o compilador não vai ter a capacidade de perceber esse tipo de erro, diferentemente, por exemplo, do caso do Java. Faz sentido, pessoal? Não. Então, será que eu digitei o igual ou igual? O C não consegue pegar esse tipo de erro, porque ele aceita a atribuição, operador de atribuição dentro de uma expressão. Sim, o igual é um operador relacional. Vocês mesmos lá, Comp1, quem nunca botou no igual sem querer botar igual e deu pau? Então, é exatamente isso. Você ganha de um lado uma flexibilidade, você pode fazer esse tipo de operação aqui, mas você perde na questão da segurança, porque você não vai ter o verificador dessa expressão no tempo de compilação.
Não, vamos lá. Aqui são duas etapas. Primeiro ele vai pegar o getCha, vai atribuir o CH, e depois ele vai ficar o resultado do CH, que é o resultado que está no. Na verdade não é CH diferente de Angel. CH. No final das contas ele vai pegar o CH e vai verificar se é diferente de Angel File. Isso aqui é bem comum eu escrever em Comp1. Se vocês lembrarem, quando eu estou em arquivo, eu faço muito isso. Se vocês escreverem isso em Java, vai dar erro. Ele não, o operador de igualdade não é permitido em Java não. Em algumas outras linguagens, eu falei besteira. Em algumas outras linguagens, não, o Java não. O Java também permite. Eu falei besteira. Mas em algumas outras linguagens, isso aqui não é permitido. Isso, inclusive, em compiladores, vocês decidem o que fazer. Normalmente, vocês não permitem ter expressão de atribuição em expressão. Vocês constroem a gramática para não permitir isso. De modo geral. Em 99% dos casos, a galera já faz para isso aqui não funcionar. Isso aqui, a galera, nesse caso aqui, eu falo mais. Não é questão de gerar, é quando você escreve a gramática, que você pode limitar através da semântica, ou seja, através de programação, ou você limitar pela gramática. Vocês já escrevem a gramática, onde nem a gramática aceita isso. Então já está bem antes ainda. A sua gramática normalmente mas se a galera faz já natural. Não sei porque, de modo geral, ninguém faz isso. É porque, de modo geral, a gente quer, já lá a galera quer uma linguagem mais alto nível. Quando você pensa em mais alto nível, a gente pensa tipo, em mais segurança. E em alguns aspectos. Isso aqui é uma parada que eu acho que é bem segura. Mas, por exemplo, se o operador fosse dois pontos igual, talvez ajude o desenvolvedor a olhar se é igualdade ou não. Não sei, pode ser sim, pode ser não. Enfim. Uma outra coisa uma outra capacidade dentro das sentenças de atribuição são as listas de atribuição. Elas são normalmente suportadas por linguagens mais modernas, que principalmente têm tupla, vetores e tudo mais, aonde, dependendo, eu posso usar o operador vírgula, ou uma tupla, ou um vetor, ele automaticamente quebra esse vetor, essa tupla, o operador vírgula, entre as variáveis. Então, aqui no primeiro caso, usando o operador vírgula, aonde eu quero atribuir 1,6 e atribuir 1 a x e 6 a y. No outro caso aqui, eu já estou com um vetor, aonde eu vou querer que o primeiro elemento fique em A e o segundo elemento fique em B. O interessante desse tipo de feature é fazer a troca de valores. Eu consigo, dependendo da linguagem, realizar a troca onde B vai para A e A vai para B, e através dessa sintaxe bem reduzida eu consigo fazer essa troca fácil. Distribuição C não tem não. Que eu lembre, não tem não. Nem tenho, não tenho. Eu adoro isso aqui. Isso aqui para mim é do meu dia a dia fazer isso. Troca de valores nem tanto, mas assim, porque escrevendo algoritmo acaba não trocando, só se for fazer estrutura de dados e tal. Mas se você pegar um vetor, uma tupla e fazer o split de uma forma automática para as variáveis, é bem útil. Então, cara, quando você tem que fazer muito isso, principalmente com tuplas, porque você manipula muita tupla, mão na roda. Vou falar a real. Eu vou dar um exemplo mesmo.
No caso do Júlio é o Python, você vai e retorna o tamanho, as dimensões do vetor. Ele retorna uma tupla, que é a altura e a largura da matriz. Vou mentar em sacanagem, né? Tem que me pariu. Aí beleza. Mas o. Sim, o. Mas aí é bem comum, aí fica muito mais simples a escrita do que você falar x ponto posição 1, aí, pô, isso é length, x ponto 2, isso é altura. É um saco mesmo. Isso aqui é útil, isso é muito bom. Assim, isso aqui é já pra mim, eu acho, isso aqui só ajuda, na minha opinião. Então, não, não, é porque normalmente você, de modo geral, Marcos, não estou falando para usar com um vetor muito grande. De modo geral, a gente acaba ficando com dois elementos, entendeu? Para muitas, eu também acho que fica confuso. Concordo. Mas para dois elementos, e é porque muita coisa acaba caindo em uma tupla de dois elementos. Só uma observação aqui importante: se vocês pararem a pensar aqui embaixo dos panos, esse sintaxe aqui tem que tomar muito cuidado na construção do compilador para poder ter essa semântica aqui. Porque quando eu faço B para B, B para A e A para B, eu tenho que pegar B e salvar numa temporária para poder o A poder fazer essa atribuição. Isso aqui tem que tomar muito cuidado na hora de gerar no compilador. Senão tudo vira A. Exatamente. Entenderam a problemática aqui? E aqui tem que ser bem pensado na hora de gerar o assembly, para poder ter esse tipo de semântica aqui. Mas assim, eu gosto muito, eu adoro isso, eu adoro. Atribuição em modo misto. Não, cara, depois que você monta como que você tem que fazer isso em assembly, você pensar bem, é tranquilo. É mais simples do que você pensa fazer isso. A questão é que você tem que se ligar, porque realmente pode gerar bug aqui. Mas se você fizer uma parada. É porque você acaba programando de forma genérica, então é tranquilo. Vocês vão ver que é tranquilo. A grande questão é: se eu tiver uma atribuição com tipos diferentes, então eu estou com um ponto flutuante, eu estou recebendo numa variável do que inteiro. Será que o compilador deveria fazer a correção ou não? Então, isso é uma questão bem delicada, porque é algo comum de acontecer erros desse tipo. De modo geral, no caso do C++, Java e Cetralha, ele permite só correções de ampliamento. Ele não permite você fazer uma correção de redução na sentença de atribuição. E com isso gerando a atribuição modo mista. Tudo bem, pessoal? Você poderia não permitir, eu não tenho atribuição, a linguagem poderia não permitir a atribuição em modo misto, para poder ter uma maior segurança, mas você diminui a flexibilidade. Você poderia permitir tudo, ou seja, você é muito flexível você fazer qualquer coisa, você pode atribuir e ele faz a correção. Ou você, no caso, limitar, não. Se eu tenho a capacidade de fazer uma conversão de ampliamento, ou seja, eu tenho uma capacidade de fazer uma conversão segura,
eu permito fazer a atribuição de modo misto. Caso contrário, eu não permito. Sim, sim, sim. Não, eu acho que é razoável. Claro, a atribuição do modo misto é a capacidade de eu atribuir tipos diferentes da variável atribuída. Então eu tenho, por exemplo, int a igual a 1.0. Aí eu fechei. Então eu tenho int a igual a 1.0. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer a atribuição com tipos diferentes. Faz sentido, Marco? Então, exatamente que é a questão. Eu posso não permitir, aí ele não tem atribuição em modo misto. Eu posso permitir tudo, vai fazer coerção e aí vai o que vai. Ou eu posso permitir parcialmente, ou seja, só conversões de ampliamento, que são as seguras. Aí tudo bem, o problema é de você e seu design. Pode permitir também, tranquilo. Ou permite tudo mesmo. Mas você tem compilador para você fazer isso. Você pode fazer o que você quiser.